Boa noite, galera verde. Diego Moreira aqui, com análise pós-jogo Goiás e São Paulo, estádio Serra Dourada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019. Placar do jogo: São Paulo 2, Goiás 1. E bora lá. Primeiro vamos começar pelas surpresas nas escalações. No Goiás a gente não teve nenhuma surpresa, mas no time do São Paulo, como eu tinha apresentado na análise pré-jogo, Goiás e São Paulo, era previsto que o Igor Gomes ia jogar na armação e que o Everton ia jogar pela ponta esquerda. O Cuca resolveu mudar devido às circunstâncias contra o jogo contra o Botafogo, onde o São Paulo atuou melhor com o Toró pela esquerda e o Everton atuando mais centralizado. Ele resolveu manter essa formação para o jogo contra o Goiás, do segundo tempo, do jogo contra o Botafogo. E, portanto, o time do São Paulo veio dessa forma, com Volpe no gol, Arboleda e Bruno Alves, Igor Vinícius, Reinaldo, Hudson e Tietê, Everton no meio, Toró, Anthony e Pato. É importante destacar também que o posicionamento do Alexandre Pato foi diferente do que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo ele atuou como um falso 9, entrando muito mais dentro da área do que nesse jogo contra o Goiás. Ele também contra o Botafogo atuou jogando mais pelas beiradas, se deslocando pelos dois lados do campo de ataque. E contra o Goiás ele foi literalmente aquele falso 9 que vem do meio de campo, puxa a bola e chega dentro da área para estar fazendo o gol. Puxa a bola, né? Faz a armação do time também. E ele foi o grande jogador dessa partida, Alexandre Pato. E o que aconteceu no jogo que eu já tinha chamado a atenção na análise pré-jogo, de modo geral. O São Paulo mostrou que é um time muito forte, realmente, no contra-ataque. Tem um contra-ataque de muita velocidade e que, quando tem a bola nos pés, realiza bastante jogadas trabalhadas, de toques rápidos, de movimentação. Então, isso dificultou bastante a marcação por parte do time do Goiás. E também o São Paulo lutou pela posse de bola. Não foi aquele time que entregou a bola para o adversário jogar. O São Paulo, em muitos momentos, tentou ter o controle da bola para designar, né, o ritmo do jogo. As válvulas de escape foram realmente pelas laterais, por parte do São Paulo, onde saiu o primeiro gol, né, com assistência do Anthony, e também o segundo ali, que o Toró pegou pela esquerda e abriu para o meio e acabou finalizando. E o que a gente pode observar também, que eu estava deixando de falar aqui, é que o São Paulo é muito superior tecnicamente que o, o time do Goiás. Foi uma superioridade, sim, muito grande mesmo, que há muito tempo eu não via um time assim de Série A ter contra o Goiás dentro do Campeonato Brasileiro, individualmente falando. Vou jogar aqui no simulador para a gente analisar algumas situações que ocorreram durante o jogo. O Pato, na simulação pré-jogo, eu tinha feito essa previsão que ele poderia estar atuando nessa área aqui do campo, entre o Iago e o Davi Duarte. Mas o que aconteceu é que ele estava vindo buscar a bola no meio e trazendo ela na frente, dessa forma aqui. Com isso, ele abria muito espaço, né, pro time do São Paulo. E quando ele passava aqui, o Everton ajudava ele no apoio e os outros jogadores iam avançando. O Anthony se livrava da marcação, inclusive o primeiro gol do São Paulo saiu em cima dessa movimentação aqui que eu falei que o Anthony realizava. Essa movimentação aqui em triângulo. Quando ele chega aqui, ele cruza. Quando ele chega aqui, ele cruza rasteiro para o jogador que está entrando. E foi isso que aconteceu. Ele chegou aqui, cruzou, o Pato
estava entrando aqui, justamente aqui, né, dentro da grande área, nesse movimento do meio-campo para dentro da área, recebeu a bola e finalizou no meio do gol, mas foi um lance difícil de ser defendido pelo Tadeu. Infelizmente a gente tomou esse primeiro gol aí. Outra coisa que aconteceu também, e eu sabia que isso era perigoso, mas não cheguei a comentar porque tudo indicava que o Toró não ia começar o jogo, mas ele acabou começando e infelizmente a gente tomou esse gol aqui, por essa movimentação que o Toró faz. No jogo contra o Botafogo ele fez o mesmo lance, praticamente quase da mesma forma, só que bateu diferente. Infelizmente, contra o Botafogo não entrou e contra a gente foi um chute realmente indefensável. Foi praticamente impossível defender essa bola. Lance de sorte e competência do jogador, né? Ele poderia estar tentando esse lance aí muitas vezes seguidas, que poucas vezes ele ia acertar esse chute que teve a felicidade de acertar hoje. Mas infelizmente isso é futebol, isso acontece, né? A qualidade do jogador às vezes prevalece aí no jogo. Nesse gol aqui, houve também uma falha de marcação de novo do Kevin, porque ele ficou aqui batendo cabeça aqui com o David Duarte, quando ele deveria ter saído, né, para dar o bote no jogador, para não deixar ele finalizar. Ele ficou aqui lado a lado com o David Duarte e infelizmente abriu esse espaço para estar finalizando, né? E a gente acabou tomando esse gol aí. Da mesma forma aconteceu contra o Fluminense lá naquele primeiro jogo, sorte a nossa que o gol lá foi anulado. E o que que não aconteceu na partida? O que a gente já, da forma que a gente tinha analisado. O jogo não foi um jogo muito truncado no meio campo, por as duas equipes aí terem surpreendido, né? Não terem jogado assim tanto na retranca, mais o São Paulo ali no segundo tempo, quando já estava com o resultado, né? No segundo tempo, o São Paulo deixou de jogar um pouco e jogou com regulamento, né? Tava com a vantagem, começou a se defender ali, se fechou, se armou bem no campo defensivo e neutralizou as jogadas do Goiás. O Goiás também se perdeu um pouco dentro de campo e foi um jogo no segundo tempo de certa forma ruim. A gente ainda conseguiu ter algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos marcar. O São Paulo demonstrou, né, portanto, em alguns momentos, em grandes momentos do jogo, grande parte do jogo, ter o controle da partida. E infelizmente o que eu tinha chamado muita atenção ali, individualmente, né, é esse deslocamento do Anthony. Ele, infelizmente, ele também numa falha de marcação, na minha opinião, do Jefferson, né, que ele não viu o jogador passando, ele tinha que ter acompanhado, estava de costas. E felizmente o Anthony conseguiu se livrar aí e dar assistência pro Pato tá fazendo o gol. Eu já falei sobre o Toró, né? Na falha do Kevin. O Léo Senna jogou muito mal, era um jogador que eu esperava bastante dele nessa partida para estar comandando aí, né, esse meio-campo do Goiás, mas ele perdeu muitas bolas perigosas ali, realizou passes também errados, não jogou bem o Léo Senna. O Michael também foi mal, teve alguns lances aí que ele conseguiu se sobressair com a velocidade, mas demonstrou estar muito nervoso. Tinha, teve um lance ainda no primeiro tempo que o Michael conseguiu se livrar ali da marcação. Ele podia, se ele tivesse levantado a cabeça, teria visto o Barça um pouco mais bem colocado do que o Kaique, e ele deu um passe rasteiro pro Kaique, que já estava passando da bola e
não conseguiu dominar da forma correta e não conseguiu estar finalizando pro gol. Entre outros lances também, que o Michael foi um pouco afobado, teve um contra-ataque no segundo tempo que, se ele tivesse acertado o passe, provavelmente o Goiás tinha conseguido empatar o jogo. Mas assim, estreia, né? É o segundo jogo aí do Michael na Série A, é um jogador que a gente já conhece a história dele, tem capacidade, mas tem que reagir rápido, porque o Goiás não pode ficar perdendo tantas chances, é, e tendo jogadores assim, jogando dessa forma igual o Michael, o Léo Senna jogaram hoje, Kaique também, foi mal na marcação. Esses jogadores aí tem que acordar, senão o Goiás vai ter sérios problemas aí na competição. E o que que a gente encontrou de bom aí nesse jogo? Eu falei que o Goiás tinha que começar o jogo em cima do São Paulo, mesmo que fosse adotar uma postura mais defensiva. E foi isso que aconteceu. O Goiás começou exercendo uma pressão em cima do time do São Paulo nos minutos iniciais, até tomar o gol. Depois que tomou o gol, o time sentiu esse baque, o nervosismo subiu também, o time não conseguiu segurar a bola, trabalhar a bola ali para conter o ímpeto do São Paulo e acabou tomando o segundo gol. Mas algumas coisas também a gente conseguiu tirar proveito. A atenção nos cruzamentos, nos escanteios, nas bolas paradas, poucas faltas, né, cometidas pelo time do Goiás, pelo time do São Paulo também. Foi uns jogos assim, com índice de faltas mais baixos aí, eu acho que dos últimos tempos do campeonato. Os chutes, atenção também, né, aos chutes de média distância. Apesar desse gol do Toró, não houve assim tantas outras oportunidades de do São Paulo estar desferindo esses chutes aí de fora da área. O resumão geral, né, da partida é que o Goiás iniciou atacando e foi melhor, ou no mínimo jogou de igual para igual com o São Paulo até tomar o gol. Mesmo antes de tomar o gol, o time já demonstrava certo nervosismo e piorou, né, ao ponto de tomarmos esse segundo gol, infelizmente. O Goiás ainda conseguiu marcar no fim do primeiro tempo, dando esperanças, né, que a gente conseguiria aí conquistar pelo menos o empate no segundo tempo. A gente teve essas chances, mas mesmo assim não conseguimos empatar. Não foi uma boa partida de modo geral do Goiás. Tem muita coisa que tem que melhorar, precisa melhorar, mas início de trabalho aí do Claudinei. Eu acredito que esse time pode sim se acertar e conseguir resultados melhores dentro da competição. Não é bom começar jogando em casa e perder em casa, mas o time do São Paulo também jogou muito bem. É um time muito bom, muito rápido e é um time que vai estar disputando aí grandes coisas dentro do campeonato. A gente não perdeu para qualquer time. Uma coisa também negativa que ficou marcado dentro desse jogo foi esses erros de passe, que também contra o Fluminense já foi bastante. Contra o São Paulo também foram muitos. Então isso é uma coisa que precisa ser corrigida imediatamente.